Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, chegando com aquele joinha para emanarmos energias positivas. Tudo bem com todos vocês? Quero dar boas-vindas aos nossos amigos no norte do Brasil, no nordeste, nossos amigos do sul do Brasil, do sudeste, do centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar que você se encontre nesse imenso Brasil, seja você bem-vindo. Quero dar boas-vindas aos amigos no exterior, nossos amigos lá em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos, irmãos lá em Portugal, aquela força sempre, aos nossos amigos espalhados dentro dos países na Europa. Você que está na Europa, independente do país, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. É um prazer falar para todos vocês. Nossos amigos do outro lado do mundo, nossos amigos em Taiwan, nossos amigos em Hong Kong, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, nossos amigos lá na Argentina, no Uruguai, ou seja, em qualquer lugar deste imenso mundo tridimensional, deste mundo holográfico. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam. Muito obrigado do fundo de todo o meu coração e meu ser. As pessoas que mandam contribuições, ajudas para a gente, para minha família, né, para os meus filhos. Muito obrigado do fundo do coração pelas ajudas de vocês. Eu quero agradecer também as pessoas que apoiam o canal, né? Generalizando a tudo e a todos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Parece que está travando aqui a minha gravação. Deixa eu verificar se está tudo ok. Pessoal, estamos nós aqui para fazermos essa gravação, esse bate-papo descontraído entre amigos cósmicos. Semana passada não foi uma semana boa para mim, muito difícil, muito pesado. Eu digo para vocês que eu tenho sofrido imensos ataques energéticos, na qual muitos desses ataques têm minado minhas forças. Mas não são ataques de humanos, porque humanos são humanos. Humanos são insignificantes. Mas são de seres extraterrestres mesmos, que vêm me atingindo de forma extremamente bruta. Mas eu tenho buscado reunir todas as minhas forças, pedido força aos meus aliados e os meus mentores, que me deem força, me deem dignidade para fazer esse trabalho e que me deem lucidez. Porque o dia que eu não tiver mais lucidez, eu já pedi para eles me cortarem desse trabalho, né, me tirarem desse trabalho. Tá travando muito, eu vou dar uma reiniciada e a gente volta. Bom, eu voltei, eu acho que 300 mega às vezes é meio enganação, né, Fabiana? Tem dia que é maravilhoso, mas tem dia que é uma bosta. Terrível. Se fosse lá na Ásia, no outro lado do mundo, né? Eu acho que nos Estados Unidos, lá na Europa, na Ásia, deve funcionar perfeitamente, né? Mas no Brasil... Mas, continuando, pessoal, tenho recebido inúmeros ataques. Parece que as coisas estão muito densas e tensas, não só na terceira dimensão, como também no plano astral. Por que astral? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vocês viram o relato da Fabiana, né? E até no último vídeo eu fiz algumas observações, porque na realidade... O que eu recebi de e-mails, quero desde já agradecer as pessoas que nos mandam e-mails no Relatos, muito obrigado. O que eu recebi de e-mails de pessoas que tiveram a mesma experiência, Fabiana. Sim. E a Fabiana disse, eu acredito nisso, porque muitos lá estavam acordados e aqueles desmemorizadores não funcionavam, não tanto comigo, não funcionava, como também com muitos deles. E todos estavam olhando, não era? Sim, teve muitas pessoas que estavam lá e que estavam como eu. Não funcionou
né? O aparelho, né? Isso. Na realidade, eu recebo muitos e-mails e li todos. Eu leio todos os e-mails de relatos. Eu fiquei impressionado como esse trabalho consegue atingir as pessoas. E elas, muitas conseguem, elas ficam um pouco... na palavra inglesa chama amazing, mas elas ficam assombradas, né? De tamanha sincronicidade, né? O sincronismo das experiências delas com o que a gente relata aqui. Então vocês veem que o despertar cósmico, ele funciona, ele tem trabalhado com muitas pessoas, e quando a gente faz os materiais, os vídeos, muitas pessoas elas ficam boquiabertas porque elas vivenciam também. Então não se torna uma coisa de ilusão, uma coisa inventada. Elas participam, elas estão lá juntos, participando de todas essas experiências, né? São experiências delas também. E as pessoas ficaram, Marcelo, procura saber. Pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Eu ando tanto quanto cansado energeticamente, que, tipo assim, o que está acontecendo ou não está acontecendo, às vezes eu nem ligo. Eu nem ligo. Eu pareço que eu quero fazer o meu papel, a minha jornada e custar a me retirar daqui. Custar no sentido assim de fazer tanta força e às vezes tanta força às vezes pode não funcionar. Não me chame de pessimista. Não me chamem de negativo. Por favor, me chamem de realista. Eu não vivo nessa ilusão que todos aqui neste mundo vivem. Eu não vivo isso desde criança. Eu, particularmente, eu não iria procurar saber de nada. Porque eu estava em outro lugar, outra região. Aliás, eu estou sentindo muito falta de ir ao meu refúgio de energização, que é um planeta próximo à Terra. Lá seria mais ou menos a luminosidade de umas 5h30, 6 horas da tarde aqui do Brasil. O céu não é azul, o céu é acinzentado. Mas se vê as estrelas, se vê os planetas. Neste lugar seria como a Terra, como se ela fosse em flocos, uma terra mais grossa em flocos. E existe um lago raso. Este lago, o líquido, ele é prata, como se fosse prata derretido. Mas é um líquido, uma água prateada. E quando eu estou muito cansado, espiritualmente, eu vou até esse lugar. E ali eu sento em meio àquela água prateada. Deve ter profundidade de uns 10 centímetros. Um espelho prateado. E rodeado por pequenas montanhas, morros. E ali eu me deito, molho o meu corpo com aquela água, fico deitado olhando para as estrelas, os céus. Há muitos anos eu faço isso, porém já tem um tempo que eu não vou lá. Mas eu preciso ir lá. Porque lá eu recarrego as minhas energias espirituais. Eu passou sexta, sábado, domingo, e eu um tanto quanto cansado, espiritualmente, muito cansado. Mas quando foi de ontem para hoje, fora que aqui em casa anda acontecendo algumas coisas muito esquisitas. Objetos se movendo, se colocando em lugares onde eles não deveriam estar. Coisas muito estranhas.
E de ontem para hoje, eu digo para vocês que a gente se projeta, a gente fica dias fora. O plano astral, o tempo é muito diferente. Linhas temporais que essa semana eu farei, vocês irão entender. Já está gravado linhas temporais. Só que os meus mentores me pediram para soltar mais para o final da semana. Porque como está gravado, eu solto quinta, sexta e sábado e descanso. Então, possivelmente, esse seja o último vídeo que eu vou estar gravando essa semana e não vou gravar mais. Para me descansar minha mente, meu espírito, descansar, porque quando eu gravo esses vídeos, essas energias me atacam e elas estão me afetando muito. Então eles disseram, olha, vídeo para essa semana você já tem, então faça só hoje e não faça, só volte na outra semana. Aí você volta mais espiritualizado, fazendo as suas meditações, as meditações que você quer passar para eles, e descansa. Descansa seu espírito, seu estado espiritual dentro do seu corpo tridimensional. E eu fui retirado do meu corpo, eu fui solicitado a seguir os Colups em algo que eu acho que são vocês quem pedem. Porque na realidade eu tô num estado que o que estiver acontecendo ou não, eu quero ir embora. Mas eu sei que tantos de vocês, nos seus estados de curiosidade, ansiedade, querem saber, vocês geram uma esfera energética muito grande. E eles não hesitam em atender a vocês, a ajudar vocês. E como eu me propus a ser um porta-voz deste trabalho, né, que é muito penoso, eles vêm até a mim. Porque sabe que se criou um vínculo de amizade e confiança entre nós. E o que acontece? Eles me levaram para uma nave discoide, de disco, preta, negra. Porque geralmente as naves que eu ando, elas são prateadas como alumínio líquido. Mas me levaram para uma nave que por fora parecia ser um cristal. Aparência de um cristal, mas ela era extremamente, perfeitamente redonda, disco, da forma de disco, de aproximadamente uns 3 metros de altura, da base ao teto, ou mais um pouquinho. Os Colups me mandaram entrar, e eles não entraram. Eu vi a nave deles saindo, prateada, e quando eu me vi, estava dentro com alguns seres que pareciam serem como os Colups, mas imaginem, de 1,60 m, 1,70 m, mas os Colups estavam perto. Esta nave levantou e seguiu rumo ao espaço, e os Colups vieram juntos. E abriu-se o campo de visão. Na nave extraterrestre, ela abre um campo de visão, ela não tem janelas e escotilhas, nesse estilo de naves. Então abriu-se o campo de visão como se ela ficasse transparente em alguma parte, como se uma parede de algum lado abrisse e virasse vidro transparente. E eles se posicionaram bem acima da Terra. Eu já vi a Terra. Eu já vi a Terra original. A verdadeira Terra, que nós não somos habitantes dela. Nós nunca nem a conhecemos, a não ser os nossos eus maiores ou as crianças que são levadas para lá. Mas nós, humanos tridimensionais comuns, acostumados com a rotina, nós não a conhecemos. Pois habitamos numa Terra espelhada, paralela a essa holográfica, criada por uma tecnologia extraterrestre, a qual nós fazemos parte deste holograma. E eles disseram para mim, olha,
E eu olhei a Terra original. E parecia que uma banda, uma parte, havia acontecido algo muito forte, como se tivesse caído um meteoro ou algo assim, arrebentado, destruído uma parte dessa Terra original. Mas não que tivesse arrancado um pedaço dela, mas como se tivesse algo queimado-a. E eles mandaram eu olhar e eu vi a Terra tridimensional espelhada, paralela, rente à outra. E ela estava perfeita, em perfeito estado intacta. E eles mandaram que eu virasse e observasse o resto do espaço. E alguns planetas, eles estavam um pouco que com seu brilho e sua luz, planetas esses não visíveis, na terceira dimensão, estavam um pouco alterados. Até então fiquei sem entender um pouco aquela visão. E eu perguntei para eles, mas qual o sentido de eu estar aqui? O que vocês querem me mostrar? E eles começaram a transmutar, a modificar aquele ambiente e me mostrar o que aconteceu. Que a Fabiana e muitos de vocês presenciaram. Há uns 20 dias atrás, vinha dentro de mim algo muito forte, me falando, me pedindo para falar sobre Alcione. As pessoas aqui entendem como Alcione. Mas Alcione é um conjunto de estrelas que pertence ao que conhecem aqui como a constelação das Pleiades. E as Pleiades eram tutores do planeta Terra. Eu já expliquei isso para vocês. E nas Pleiades não tem humanos lindos, loiros dos olhos azuis. São seres. Nas Pleiades temos aviários de várias espécies, tipos. Nas Pleiades temos muito répteis. Nas Pleiades temos seres tipo os colúpes mais compridos, altos mesmo, de 1,80 m. Nós temos seres que vocês não podem imaginar, porque é uma complexidade muito grande, pois o que conhecem como Pleiades, ela é muito maior do que se é apresentado aqui, porque os dominadores, eles omitem as constelações, simplificando estas constelações. E lá na Pleiades, como eu já havia dito para vocês, vergonhosamente, aqueles que estavam aqui venderam a Terra. Eles eram tutores. Eu já expliquei isso em muitos vídeos. E eles venderam a Terra para os que chamamos de Anunnakis reptilianos. E depois Jeová chegou e tomou conta e tomou posse. Já falei isso para vocês. Só que, na região que conhecemos como Alcione, e que já há uns 20 dias eu estava pedindo, porque pulsava no meu coração falar sobre Alcione. Trazer informações sobre Alcione, pois eu sinto que antes do dia eu parar com esse trabalho, eu devo falar de muitas constelações. Andrômeda, os arcturianos, as grandes civilizações do sistema, né, do que podemos chamar de galáxias, o que vocês puderem imaginar, porque o céu é todo criptografado, é muito complicado falar dos céus, das estrelas, pois elas estão embaralhadas como um baralho, e não nos permitem saber e entender o que tem lá fora, se não for a ajuda dos extraterrestres, pois os dominadores, eles criptografaram os céus. Criptografaram modificaram para que nós não os entendêssemos. Então temos os arcturianos, civilizações gigantescas.
andromedanos, outras galáxias como Andrômeda também, mas temos uma região chamada Andrômeda nessa galáxia também, que nunca foi divulgado. E tantas outras. Sírios, Cors é de Sírio, virá a série sobre Sírios. Ela deve vir antes de vocês conhecerem sobre Cors, o siriano. Eu tenho pedido aos meus mentores para falar sobre Alcione. Vinha no meu coração falar sobre Alcione. Alcione é uma região das Pleiades, onde foram um dia responsáveis por essa terra. E Alcione tentou se regenerar. Já se era previsto a chegada de grupos de seres de Alcione, vindo das Pleiades, para tentar tomar o controle da Terra novamente. Para, de uma certa forma, se redimirem com o cosmos, com o universo. Mas sabemos que muitos pleiadianos estão aqui aprisionados, presos. Não vou dizer aprisionados, presos. Permitam-me a correção. Estão aqui aliados. Se você vê que eles estão aprisionados e presos, é porque não são mais bem-vindos nas Pleiades. Eles serão punidos se regressarem. Então estão presos na Terra. Banidos. Eu ainda farei a série sobre os renegados, os banidos de Capela, e vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram, pois omitiram. Prestem atenção, teremos os exilados de Capela nos chamados a despertar, mas uma visão muito mais profunda e real do que essa fantasia, essa mentira toda camuflada que dizem por aí. Eu adoro falar sobre o cosmos e o universo, desde que tenha a ajuda dos extraterrestres para me dar lucidez e me orientar. E podemos falar sobre esses pleiadianos, estão presos, aprisionados na Terra, pois não podem regressar ao lar devido à traição às Pleiades. Mas podemos chamá-los também de aliados dos extraterrestres, dominadores, e muitos desses estão aqui tomando formas angelicais, assim como os Dracos escolheram aparecer e se apresentar em formas angelicais, humanas, lindas, traços perfeitos, olhos claros, cabelos compridos e loiros, nessa forma irreal que não existe no universo e no cosmos. Os pleiadianos, não existe humanos no universo. Humanos como nós é só na Terra, criado pelos Dracos, desses bonequinhos da terceira dimensão, pois lá fora são formas bem diferentes. Como o Kiras disse, são formas animalescas de insetos. Mas Alcione tentou resgatar a Terra. Tentou resgatar a Terra. Esse grupo nesta nave, essa nave de cristal negro, é um grupo justamente de Alcione que me procurou. Procuraram os meus mentores, os Colupes, solicitando um contato para que eu pudesse falar a pedido de todos vocês. Porque eu, sinceridade, certas coisas eu não me caio mais na curiosidade, eu não anseio. Simplesmente eu sigo as energias e muitas vezes elas são cruéis comigo. Eu, estando ali, disposto com todo o meu coração, de todo o meu ser, pude ver a tentativa de resgate. Mas vocês acham que o resgate de Alcione é nessa Terra tridimensional? Ah, não é que não, viu? Vocês estão
Vocês estão se exaltando demais, estão se achando a última bolacha do pacote, os maravilhosos. Essa humanidade da Terra, ela nem é uma raça legítima. É tudo um bando de hologramas. Eles estão querendo resgatar a Terra original, tá? É a Terra original, a verdadeira Terra, que é aquela na qual se tem acesso pelos espelhos, na dimensão dos espelhos, que eu chamo de dimensão dos espelhos. É ela que é a Terra original. Porque, para vocês terem uma ideia, os dominadores, se os pleiadianos estivessem no controle da Terra original e não permitisse ela ser espelhada, feita uma criação paralela, porque essa dimensão suga também a energia deles, da Terra original. Ela espelha uma dimensão, um planeta paralelo, que é um planeta holográfico. Então, eu já falei para vocês isso nos vídeos. Não me perguntem, porque isso está nos vídeos e quem já acompanha sabe do que eu estou falando, que os pleiadianos comandavam e controlavam a Terra original. Essa que ficou sem controle, porque ela foi o quê? Digamos, violada. Ela foi espelhada, feita uma cópia holográfica dela, que ainda puxa a energia dela também. E os seres da dimensão do espelho ficaram sem líderes ou liderança, vindo a se rebelar e a odiar os dominadores. Eu já falei isso para vocês, estão nos vídeos. Se você não assistiu, não me manda pergunta no e-mail de relatos. Assistam, que quem já assistiu sabe do que eu estou falando. E o que acontece? Essa dimensão, a terceira dimensão, ela é muito fajuta, ela é muito pé de chinelo. Nem somos uma raça legítima e olha que o humano se acha... Será que existe vida fora da Terra, no universo, ou somos os únicos? Idiota essa humanidade. Não é à toa que não é uma raça legítima. E tem muitos idiotas vendendo para vocês que falam com alienígenas e trazem mensagens ludibriando todos vocês. Eu sou um draconiano. Com nós, draconianos, não tem conversa. Ou é guerra, ou é guerra. Nossa energia é de destruição e conquista. Muitas vezes somos taxados de negativos, maldosos, arrogantes. Nós só não somos otários, como a maioria dos humanos são. Um bando de otários, gados, aprisionados e cegos. Me desculpem expressar a minha energia draconiana, ela está tomando mais à frente do meu ser. Os pleiadianos tentaram tomar posse da Terra. Sim, os de Alcione, onde existem muitos seres aquáticos. E eles não vieram como uma nave em forma de disco. É o que até balizei. Balizar é entrar em confronto às informações com Fabiana. E o que ela viu ali ser o quê? Parecendo uma nave de proporções horizontais, pegando de um horizonte ao outro, em forma de disco, era apenas um planetoide de Alcione, adentrando o que chamamos a esfera energética da quarta dimensão, ou do mundo espiritual. Então, por isso, aquela grandiosidade de fora a fora, pois era apenas uma parte adentrando o que chamamos de escudo energético da quarta dimensão, dando a impressão que era
algo redondo, né, Fabiana? Sim. Mas era a ponta da bola entrando, invadindo a prisão holográfica. Porque se você explodir uma bomba atômica, ou algo muito mais poderoso do que isso, nuclear, aqui na terceira dimensão, ela pode ser reconstruída apenas em um reset de tecnologia. Ela vai ser o quê? Reconstruída no reset. Então, destruindo a terceira dimensão, os dominadores fazem outra, muito fácil. Porque essa dimensão é uma porcaria, é um lixo. Tanto que eles vivem destruindo ela. Como eles já destruíram a terceira dimensão. Os resets eles destroem a terceira dimensão e reconstroem ela. Mas a quarta dimensão, ela é a dimensão, a matriz. Não é Matrix, matriz. E a terceira dimensão, ela é a filial. A dimensão aonde habitam os alienígenas, habitam os extraterrestres. Os Eus maiores, os magos, é na quarta dimensão. Lá não existe morte, lá você não morre. Na terceira dimensão você encarna, vive e morre. É passageiro. Aqui é uma passagem apenas. Lá não, lá é o ambiente de residência. A verdadeira residência está na quarta dimensão, que muitos chamam de mundo espiritual, plano astral, enquanto aqui na terceira dimensão é transitório. Aqui é transitório. Você sai da quarta dimensão, vem para cá, transita aqui e volta para ela. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Aqui é a parte transitória. Lá é a residência, né? Lá é a verdadeira casa. Então, um ataque na quarta dimensão, se ela destruir, automaticamente destrói aqui a terceira dimensão. Temos Saturno, que eu fiz um vídeo sobre Saturno, cheio de pequenas naves monitorando Saturno, vigiando ele. Temos naves, as luas conhecidas não são naturais, são naves extraterrestres, em estado de prontidão para as anomalias que aconteçam nos planetas. Fiz um vídeo sobre Saturno, se você não assistiu, assista. E nós temos aí, né, a Lua, uma nave extraterrestre que tem apoio de outras naves. Houve-se um ataque. Aí você vai me perguntar, mas se é tudo tão monitorado, Marcelo Marins, Saturno é extremamente vigiado por... Não existe luas naturais, e sim naves de vigilância, em Marte, na Lua e outros planetas. A nossa própria, entre aspas, Lua é uma nave criadora holográfica. Por quê? Por quê? Esse planetoide, uma nave, planeta, que as esferas voam pelo espaço, os planetas viajam. Porque essa pequena esfera, do tamanho mais ou menos da Lua, por que ele chegou então na quarta dimensão, que ela é um espelho emparelhado da Terra original? Se eles não podiam já combatê-la, já repeli-la, né, resistir a ela lá para adentrando ao sistema solar e chegando próximo à zona de círculo, digo assim, de círculo sitiada, a zona de proteção, de contenção dos alienígenas? Eles não poderiam abrir combate lá? Sim. Poderiam repeli-los? Sim. Agora eu te pergunto, e se foi
uma armadilha. Vocês vão entender até o final desse vídeo. Calma. E se foi uma armadilha? Como assim? Você adentrando na quarta dimensão, se você conseguir dominá-la, você modifica ela e modifica o quê? Modifica a terceira. Se você destruir a quarta dimensão, o plano que chamam de espiritual, mas que é o real, se você destruí-la, é um efeito seguinte, em sequência, a terceira vai embora. E isso aqui acabando, os planetas, principalmente a Terra original, ela fica livre. Ela fica livre. Eu já disse para vocês que Jeová está longe há muito tempo de Órion, onde os Elohims residem em planetas cristais. São extremamente poderosos e sábios. E que Jeová ele arrastou guerreiros lendários de Órion, draconianos. Como aqui um se faz, né, por chamar de Miguel, que aí eles adoram como ser dos cabelos lisos, dourados, parecendo Brad Pitt naquele filme Troia, né, com asas e uma longa espada. Quem usa espadas são dracos. Draconianos usam espadas, elas são deles, armas tipicamente deles. E o que acontece? Eles adentraram. Foi permitido. E quase conseguiram destruir a quarta dimensão. Mas como eu havia dito para vocês, Jeová, ele está um tanto quanto um pouco enfraquecido, mas ainda continua extremamente poderoso, muito poderoso. Mas aquém do mega poder de Órion, mas ainda muito poderoso. As naves, a Terra original, ela tem um cristal. Todos os planetas no universo têm um cristal matriz, porque os planetas cristais irradiam energia para os planetas que, tendo dentro de si um cristal matriz, tem-se vida. Isso é uma rede energética que sai dos primordiais, que são responsáveis pela vida, e recebem essas energias. Os planetas cristais vão formando uma telha. Já viu quando eles mostram um cérebro com neurônio, vai viajando aquelas energias? É assim. Uma teia. Uma teia, né? Teia. Seguindo de energia. E todo o planeta recebe a sua parcela energética. Até a nossa dimensão existe um cristal, que seria mais ou menos um cristal, digamos assim. Cristal não é falso. Um cristal, esqueci a palavra. Mas seria mais ou menos uma coisa, uma cópia. Não é um cristal totalmente legítimo. E eles adentram a esta quarta dimensão. É um planetóide. O que você vê de física, química, astronomia, que é uma grande mentira. As regras, isso é só para enganar bobo e trouxa. Ah, mas se um planeta invadir o sistema solar, de gravidade, eu vou fazer um vídeo sobre o espaço e vou explicar porque todos os alienígenas andam e transitam no espaço sem congelarem, sem precisarem de respirar. Só os confinados da Terra da terceira dimensão não são hábeis para estar no espaço, mas todos os extraterrestres do universo, eles andam no espaço igual se estivesse andando aqui, ó. Eles usam naves para percorrer longas distâncias, distâncias galácticas gigantescas, mas eles podem ficar no espaço, não vão congelar, não vão explodir,
não vão morrer sufocados. Eles vão ficar lá no espaço de boa, tranquilo. Todos os extraterrestres, sem sermos mais ou menos como nós, que somos nenhuma raça legítima, todos os extraterrestres no espaço não morrem. Não precisam de roupas, capacetes, respiradores, não. O espaço, eu vou falar sobre o espaço, mentem sobre o espaço para todos. Nós não podemos ir ao espaço, mas os extraterrestres andam normalmente no espaço. O espaço não é nocivo para nenhuma raça cósmica. O espaço não confina nenhum ser. O que a física, a química, a astronomia, a astrofísica explica é tudo mentira. Manipulação para o gadozinho tridimensional que nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Nada disso se aplica no espaço. O vácuo é totalmente diferente do que explica. Eu vou fazer um vídeo sensacional. E como eu estava relatando para todos vocês, para vocês terem uma ideia, Jeová já vinha enfraquecendo. E esse planetoide, essa nave, não é uma nave, digamos, seria um mini planeta do tamanho da Lua, vindo para adentrar e foi permitido adentrarem. Aquele ponto de vista em que a Fabiana disse que muitos relataram que viam como tanques de guerra, as pessoas vestidas de uniforme de guerra, eram os reptilianos, dracos, vestidos, porque o eu maior, ele estava vendo associado a coisas minimalizadas e muito parecidas com a Terra. Porque num ataque de instabilidade energética, oscila a consciência do eu maior até com o personagem. Porque o eu maior, muitos estão trabalhando, encarnando na terceira dimensão. Então, eles associam no seu campo de visão o que pareciam ser tanques de guerra, as tropas uniformizadas como polícia, exército, mas na realidade eram os próprios alienígenas entrando na mente dos eus maiores para que eles não vissem megas canhões, lasers galácticos, armas, equipamentos, espadas, armas lasers, seres que não são humanos como eles, mas seres com características um pouco diferentes, como se fosse sem maquiagem, atacando esses seres, os seres de Alcione. E o que acontece? Então, os eus maiores, eles tiveram um trabalho mental, onde eles associaram coisas daqui e de lá, eles ficaram alternando a consciência. Por isso, embora eles estavam vendo, e para muitos não funcionavam, apagar ou modificar ou entrar em suas, digamos, mentes, no seu estado de consciência, para que eles não pudessem perceber o que estava acontecendo, embora muitos, como Fabiano e tantos outros, relataram que não funcionou, o dispositivo de desmemorizá-los não funcionou. Mas eles não estavam vendo a cena claramente nítida. Até Fabiana, alguns dias atrás, ela disse isso para mim. Olha, eu acho que nós vimos, sim, nós não estávamos ignorantes da situação, mas porém nós não estávamos completamente lúcidos. Eles ainda mantinham um certo controle mental dos nossos eus maiores, nos fazendo ver um pouco uma versão de matéria de visual do que estava acontecendo, não era? Ela mesmo, conversando, a gente falou sobre isso. E adentrando-se essa nave pleiadiana de Alcione, cheia de seres de Alcione, cheia mesmo, na casa dos bilhões. Eu já disse para vocês, uma vez eu fiz uma estimativa de que o plano astral seria mais ou menos 10 vezes maior do que a Terra tridimensional. Eu já fiz uma estimativa, se eu não me engano, eu creio que devo ter feito, tenho vaga memória sobre isso, que o plano astral seria mais ou menos 10 vezes, um pouquinho maior, na fase de uns 10 vezes maior do que a gente entende como a terceira dimensão. Algo muito maior. E o que acontece?
Esses seres estavam acreditando que pousariam e estariam em solo da quarta dimensão e assim combater Elohim e os seus draconianos, que eles subestimadamente acreditavam estar vulneráveis pela longa distância de tempo da região de Orion. Mas esses estavam enganados. Eles estavam sendo arrastados para uma armadilha que vocês vão entender muito bem o que eles queriam. Eu já chamei muito o Jeová de preguiçoso, né? Jeová não sai para lutar. Ele fica lá no seu recinto, mandando os guerreiros lutarem para ele, os extraterrestres lutarem para ele. Pede os extraterrestres para mandar, né, os Deus maiores fazerem missões e lutarem para os extraterrestres. Então Jeová, ele fica muito assim no comando de tudo, mas porém sem botar a mão na massa, né? Porque até o próprio Elohim, que está em Saturno, ele sabe que se ele afrontar Jeová, uma batalha entre dois Elohims, mesmo Jeová estando enfraquecido, dizimaria uma banda galáctica. Ou seja, nós estamos na periferia da galáxia e dois seres Elohim se enfrentando, uma parte da banda da galáxia seria dizimada. Iria ser destruída. Então, uma parte da banda galáctica, eu colocaria mais ou menos assim uns 500 mil sistemas solares, uns 500 mil sols e estrelas, infinitas civilizações. Seria aquela coisa assim, dois seres lutando, né? E por isso há-se muita responsabilidade entre o Elohim, que está em Saturno. Então uma luta entre eles dizimaria uma banda, uma parte de toda a galáxia, a Via Láctea. E essa luta seria visualizada pelo espaço externo, a zona neutra, para vocês verem o que são os Elohims, né? E o que acontece? Como eu disse, eu sempre falo que Jeová ele é preguiçoso, né? Ele só manda. Ele só fica, vamos assim, criar na nossa mente, no seu gabinete, né? Só assinando os papéis. Com a sua mega espada ali, vai lá, faz isso. Vai lá, Miguel, faz isso. Quando a coisa arrocha, que fica feia, vai lá, Miguel. Miguel, que muitos adoram o Miguel aí como arcanjo, né? Como o Miguel tem seguidores, é quase um deus para eles, né? Como eles pedem ajuda a Miguel e não sabem nem quem que é o tal do Miguel. Miguel vai lá, usa suas tropas, porque Jeová arrastou guerreiros lendários de Orion que lutaram nas guerras orianas e guerras muito antigas de Orion. Seres extremamente poderosos estão com ele. E na iminência de Alcione atacar ou ser atraída, o que me mostraram é algo que eu vi e disse, quando eu penso que eu estou forte, quando eu penso que eu estou pronto, eu vejo que preciso aprimorar e lutar muito mais para modificar para minha libertação das garras desse sistema aprisionador desses seres, dessa sociedade extraterrestre. Enquanto os seus maiores estavam aflitos, alguns enxergando lucidamente, outros sendo desmemorizados e correndo aqui e acolá. E o que parecia um imenso disco invadindo o que chamaríamos do campo de proteção, que pareceria muito como a invasão da atmosfera, né, na quarta dimensão, mas lá não é igual aqui, lá é o que chamamos de campo de proteção energético. E eles adentrando a quarta dimensão. Fabiana disse, até ela fez um comentário muito interessante, que pareciam que eles estavam procurando um alvo central, não foi assim que você disse? Sim.
eles estavam procurando uma região central. Porque para atacar, você ataca de todas as bandas, de todos os lados, de cima, de baixo. O pau vai quebrar, o ataque vem de todos os lados. Ele é iminente. Mas parecia, até ela comentando, parecia que eles estavam se posicionando para uma determinada região central. Foi assim que você percebeu? Foi assim. E o que aconteceu? O que me mostraram? Essa é a parte mais dura. Os maiores guerreiros draconianos cósmicos de Jeová. Você imagina assim, os dracos, eles são muito grandes, fortes, com aquelas asas gigantescas. Imaginem todos eles rodeando essa grande esfera, mas fora da região do astral, tá? Porque ela estava adentrando o astral, aqui o astral, ela adentrando, né? Mais ou menos assim, o astral. Opa, vou fazer assim. Que é o astral. Ela estava adentrando, mas ela tinha uma parte aqui, ó. Uma parte fora do astral. No espaço real verdadeiro. Todos os guerreiros draconianos. E olha que tinha muito insetoide, tinha muitos greys, muitas naves para combater. Mas os dracos se posicionaram astralmente fora no espaço, abrindo suas asas como no imenso abraço de uma grande irmandade, uma asa cobrindo a outra, e criaram um campo de proteção com seus próprios corpos. Imagine aquela imensidão de dragões. Não é dragões, são os dragões, não é aquele dragão pançudo, roliço da Idade Medieval descrito, mas imensos guerreiros que, abertos suas asas, uma abraçando as outras asas, formaram como que um casulo em cima dessa esfera. Mas é Draco pra danar, hein? Eu entendi o porquê que eles deixaram com que o quê? Preste atenção aqui, ó. Adentrasse apenas uma parte. Ela estivesse vulnerável no campo astral. Os dracos fizeram um casulo em cima desse planetoide. E como eu sempre digo que Jeová é preguiçoso, ele não bota as mãos na massa. No caso desse, ele bota as mãos nas massas. Esses dracos criaram um imenso casulo, deixando um orifício. Um orifício bem abaixo, onde estavam posicionados. Um imenso relâmpago adentrou, como no piscar de olhos, a esfera. Como se um raio entrasse por baixo da esfera. Um raio vermelho. E entrou dentro da esfera. Criando uma situação de total desequilíbrio energético na esfera. Como se um raio ou uma bomba, para você entender, implodisse de dentro da esfera para fora. Mas destruir uma nave, um planetoide nave desse porte, é algo tão perigoso que pode, a sua reverberação energética, atingir até mesmo a quarta dimensão, atingir a Terra original e atingir outros planetas, causando talvez um distúrbio e nós, indo mimir à noite, não acordássemos mais. Então teria que ser uma missão muito bem arquitetada por seres de magnitude gigantescas. E este raio adentrando este planetoide era Jeová. Era Jeová que adentrou como um raio pelo orifício deixado pelos outros dracos, que após a sua entrada, eles fecharam
os outros fecharam, criando um casulo. Jeová, com o seu poder, tomou posse do cristal matriz de Alcione, ele sequestrou o cristal e ainda implodiu esse planetóide, e a sua contenção foi feita pelos draconianos com as suas asas abertas. Aquele casulo, ele segurou a contenção energética, só que os dracos são muito hostis. Abrindo um orifício em sentido à Terra original. Explodiram aqui, eles camuflaram um casulo, fizeram a contenção energética e ainda por cima abriram um orifício lateralmente indo à Terra original, fritando uma boa parte da Terra original como uma ameaça de Jeová. Fritando mesmo, pegando, queimando com energia uma banda da Terra original, da dimensão do espelho. Os dracos fizeram a contenção, houve a implosão, Jeová sequestrou o cristal matriz desse planetóide, matou todos os seres de Alcione, matou todos eles, todos, incontáveis. E a contenção de energia, os dracos abriram como se fosse uma escotilha, mirando na Terra original, como se tivesse soltado uma labareda de laser, uma coisa estrondosa, torrando uma parte dela, uma banda dela. E Jeová tomou posse de um cristal poderosíssimo para si. Esses seres me mostraram, seres extraterrestres não têm sentimentos. Não têm sentimentos. Mas eles reconhecem que subestimaram o Jeová por acreditar pelo longo período ausente de Órion e dos planetas cristais, ele como um Elohim estava enfraquecido. Eu olhei aquilo e eu disse, realmente eu preciso me esforçar mais. Eles são extremamente poderosos, fortes. E Jeová está preparando uma atualização ainda nessa terra. Haverá uma atualização na humanidade. Haverá uma atualização em tudo que conhecemos. Eles ainda não querem abrir mão disso daqui. Eles têm seus interesses, têm seus propósitos. Agora eu faço uma pergunta para você, do fundo do meu coração. Se eles são capazes de fazer isso nessa terra, que eu já disse para vocês que essa terra ela foi feita para os cocos, de qualquer jeito. Imagina o que é Nin. Nin é a Terra 2.0, que logo, logo o pessoal estará comemorando e fazendo festa, porque descobrirão primeiro o planeta habitável, maravilhoso, em condições perfeitas para a humanidade, que habita numa terra que está sucumbindo. E logo, quem sabe, um dia aí, milagrosamente, como milagre oferecido aos deuses, os colisores de partícula que estão sendo criados em vários lugares do mundo, não milagrosamente eles descobrem uma forma de utilizar eles de uma forma mais benéfica para a humanidade, criando portais, né? Criam algo, mas que demonstra ter outra finalidade muito maior. E não abrem portais para que num simples passo de um lado para o outro você atravesse da Terra para Nin. E a humanidade comemora como um milagre. Uma segunda chance dada por Deus e os seres de luz para que essa humanidade continue. Não vai demorar muito.
Mas até lá haverá atualizações, haverá muitas coisas em jogo. Estamos falando de um Halloween. Estamos falando de draconianos. Eu volto a ressaltar o que eu sempre pergunto para os meus amigos extraterrestres. Existe sim a possibilidade de voltar para casa. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui questionando o mundo deles, não o nosso. Nós entendemos aonde está o nosso mundo, nós sabemos aonde está o nosso mundo. Nós questionamos um mundo que não é nosso. Pois aquele que acha que este mundo lhe pertence, com certeza daqui nunca sairá e irá para mim. E eternamente viverá lá. Mas aquele que tem a consciência que aqui não é seu mundo, seu planeta, sua casa, este pode voltar. Mas vai depender muito, mas muito da pessoa para regressar. Então, que eu disse sempre falo com os meus amigos das estrelas, que se nós estamos aqui questionando, é porque há uma chance. Como Fabiana mesmo disse, eles não conseguem, eles podem manipular algumas coisas da mente, mas eles não conseguem ludibriar muitos deus maiores como aqueles que não eram de forma nenhuma desmemorizados ou ludibriados por aqueles artefatos, aqueles equipamentos que estavam sendo usados contra eles nessa grande artimanha. Eu digo para vocês, aqueles que realmente querem ir embora, vão embora. Desde que façam seu papel e sua parte. A oportunidade está para todos. Vai sair aqueles que realmente abraçarem essa oportunidade. Os outros, só lamento. Sejam felizes na nova terra, porque eu vou embora. Eu vou embora. E sei que muitos dos meus amigos e meus irmãos cósmicos que questionam também vão embora. Mas vai depender de cada um. Eu já estou farto daqui. Para mim já deu a terra. Eu vou voltar para casa. E faça esse trabalho para encorajar você. Nós estamos nas mãos de extraterrestres poderosíssimos. Então por isso precisamos nos esforçar cada vez mais e mais. Nunca achando que estamos prontos, estamos preparados ou fortes o suficiente, pois nunca estaremos. Sempre estaremos à procura de mais. Eu sei que você pode. Basta acreditar em si. Parar de murmurar, reclamar, questionar porque é difícil, porque todos podem. Basta largar de preguiça, arrogância, se achar melhor do que os outros. Basta você acreditar em si. Quem não acredita em si, para mim tanto faz. Mas aqueles que acreditam em si, existe uma legião de aliados astrais e extraterrestres que estão auxiliando vocês. E se eles estão auxiliando vocês, é porque eles sabem que vocês podem. E se eles sabem, é porque realmente podem. Muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa. Acreditem mais em vocês. Tenham mais confiança em vocês. Se esforcem mais. Vocês são capazes para isso. Basta querer. Aquele que murmura, aquele que fica com negativismo, porque não dá desse jeito, é difícil, ignore essas pessoas. Se afaste dessas pessoas como uma fruta podre. Tem a capacidade de apodrecer um cesto de frutas saudáveis. Se afaste daqueles que lhe fazem mal. E busquem por si só, com todas as suas forças. E não deixem que ninguém externamente venha a desanimar você. Você vai me desanimar? Opa, tchau. Se afogue no seu veneno. Porque eu sou energia pura. Não deixem com que as frutas podres
apodreça você. Fiquem todos em paz, foi um prazer, foi uma honra estar com todos vocês e até o próximo vídeo. Gratidão imensa por me permitir servir a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Fiquem todos em paz e muito obrigado e tchau, tchau.